Bom dia, boa tarde, povo santo de Deus, a paz esteja com todos vós, amém? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, mas eu quero nessa hora louvar ao Senhor por estar aqui mais um dia contigo. Eu creio que você veio pronto e preparado, você que está chegando aqui agora, você que é novo aqui, seja muito bem-vinda ao Devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro e um novo eu, um novo ser nasce todas as vezes que nós nos permitimos sermos alcançados pela palavra e pela graça do nosso Senhor. Amém? Gente, aqui não tem frescura, aqui não tem grande nem pequeno, aqui não tem grandes cenários, grandes belezas, é onde a gente consegue vir, é onde a gente consegue gravar. O que a gente não pode é ficar sem o nosso exercício diário. O que a gente não pode é ficar nenhum dia sequer sem buscar a palavra de Deus, sem ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem a falar conosco. E essa é a intenção, que você venha comigo sem frescura, sem medo, sem confusões, sem conflitos, venha em paz, para a gente juntos fazer esse exercício de fé, amém? O meu convite é esse, que a gente possa estar caminhando diariamente juntos nesse propósito de exercermos a nossa fé todos os dias. Eu creio que hoje você vai sair daqui fortalecido. Eu creio que cada músculo seu hoje vai sair daqui recebendo uma potência muito grande dos céus para você enfrentar tudo que você estiver vivendo com fé e com a certeza de que Deus está no controle de tudo. Amém? Mas é claro que a gente não pode fazer nada disso aqui sem o Espírito Santo. Então eu quero que você me ajude em oração, convidando Ele a acessar o nosso coração. Porque eu creio que Ele está aqui conosco. Eu creio nessa hora que Ele está aqui presente. Deus, Ele ama aqueles irmãos que estão com o coração aquebrantado, que estão dispostos a perdoar, a ser perdoado, que estão dispostos a se arrepender, que estão dispostos a buscar. Ali Ele se faz presente, onde há uma união de pessoas com um propósito de ser livre, de amar ao próximo, de se amar e de buscar a Deus. Eu creio que esse é o propósito do Evangelho e é por isso que eu preciso que você chegue aqui armado. Bíblia na mão, papel e caneta. Minha Bíblia tá até velhinha aqui, gente. Oh, meu Deus. Mas eu tenho um carinho enorme por ela. E é claro que o importante é o que tem escrito aqui. Essa palavra não fica velha. Ela é viva e eficaz em todos os dias. Amém? Então vamos orar? Espírito Santo, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua presença, obrigada pela Tua unção, obrigada por ser tão bom conosco. Somos fracos e pecadores, mas no Senhor encontramos refúgio, força, libertação. No Senhor encontramos aquilo que o mundo não pode nos dar, aquilo que nenhum outro pode nos entregar. O Senhor tem e é no Senhor que esperamos e confiamos. Então, por favor, Espírito Santo, fique à vontade neste dia, fique à vontade nesse despertar do nosso ser para buscar mais da Tua palavra. Estamos aqui porque reconhecemos que dependemos do Senhor, necessitamos da Tua graça. Então, fique à vontade, pode descer aqui nessa hora autoridade, poder, puxão de orelhas, surra, seja lá o que for que o Senhor quiser fazer conosco. Tens liberdade aqui. O meu coração está aberto para te receber. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa é a nossa oração. É assim que nós devemos nos portar. Por quê? Porque nós sabemos que Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o nosso coração ele é muito educado. Ele não vai chegar invadindo. Ele quer que a gente dê acesso. Ele quer que a gente deseje a presença dele. Aí ele vai entrar e fazer aquilo que só ele sabe fazer. Então permita isso hoje. Amém? Hoje nós vamos fazer um devocional lá no livro de Eclesiastes. Missionário, a gente não já fez o livro de Eclesiastes? Sim, nós fizemos o livro de Eclesiastes do versículo 9 ao versículo 15. Hoje nós vamos do versículo 1 ao 8. Exatamente. Gente, eu já disse para vocês que a Bíblia ela é rica. Um único versículo nós podemos tirar um
uma mensagem poderosa de Deus. Mas é claro que nós precisamos entender todo o conteúdo para que a gente não seja aquele que coloque dentro da palavra de Deus a nossa opinião, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. Mas nós temos que extrair dela a verdade absoluta do Evangelho. E é isso que a gente tenta, é isso que a gente busca com o Espírito Santo. É por isso que dependemos dessa inspiração vindo direto dos céus. Conhecimento, leitura, mas a inspiração espiritual só Ele pode nos dar. Amém? Então faça uma leitura do capítulo completo mais uma vez. Eu creio que Ele vai falar com você de forma diferente como Ele vai falar hoje do que a gente já viu aí há uns meses atrás. Amém? Então vamos lá? Eclesiastes capítulo 3. E o versículo do dia é o versículo 1. Já vamos começar logo botando para lá. E tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de amar. E tempo de falar, perdão. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Gente, eu acho que se você chegou aqui, muito quente aqui na Bahia, gente. Se você chegou aqui com um propósito de ouvir uma palavra de conforto, palavra de consolo, uma palavra de avivamento, uma palavra de esperança, eu acho que não tem coisa melhor do que nós ouvirmos hoje, que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu, ou seja, em toda a terra, em todo canto, em todo mundo, há um tempo para que todas as estações se cumpram na minha e na sua vida. Ninguém nasce e continua bebê. A gente tem um tempo de nascer, de crescer, de ficar jovem, de ficar na fase madura, de envelhecer e tempo de morrer. Tem pessoas que vivem achando que nunca vai morrer. Tem pessoas que têm pavor da morte. Tem pessoas que não querem ouvir falar o nome morte. Tem pessoas que acham que falar em morte está agorando, está atraindo. Ei, há um tempo para todas as coisas. Vai chegar, vai acontecer. E é por isso que a nossa caminhada com o Senhor tem que ser uma busca diária, porque nós não sabemos até quando estamos nesse mundo. Quando será o nosso tempo de morrer? Qual é a minha, qual é a sua senha? A gente não sabe. Eu não posso dar o meu lugar para você e nem você o seu lugar para mim. Vai ter um tempo determinado para mim e para você. Só que nós precisamos estar prontos para que a gente não morra longe da presença do Senhor. Para que a gente não morra afastado do perdão dEle, longe do perdão do Senhor. Nós precisamos nos preocupar como está o nosso relacionamento com aquele que é o nosso defensor. Quando tudo isso aqui passar, quando céus e terras passarem, nós necessitamos principalmente de que Jesus tenha algo bom para nos defender e para falar ao nosso respeito. Jesus, ele quer intimidade, ele quer ser nosso amigo, ele quer advogar por nós diante do acusador, que só vem até você te apedrejar, tentar te humilhar, tentar te diminuir, tentar fazer você pequeno. Mas Deus, ele é tão bom que ele diz assim, olha, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, deixa eu te falar, que vai haver um tempo em que você vai sorrir muito. Amém? Vai ter um tempo que você vai estar tão feliz, mas você precisa entender que vai ter um tempo do choro também. Vai ter um tempo que você vai estar de luto, vai ter um tempo que você vai estar abatido. Porque tem tempo em que a gente colhe, mas tem um tempo de plantar. O tempo de plantar é doloroso, muitas vezes sangra, muitas vezes a gente tem que chorar muito para poder plantar. Regar exatamente a semente com a lágrima.
Mas ei, deixa eu te falar, vai haver o tempo da colheita. Talvez você esteja aí ansioso, angustiado, se perguntando até quando eu vou ter que viver isso? Até quando eu vou passar por esse processo? Até quando eu vou ter que estar me desgastando porque eu não aguento mais? E o Senhor lhe diz nesse dia, que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que esse vídeo chegou até você. Porque o Senhor está dizendo para você, ei, vai haver o tempo da colheita. Você só não pode atropelar o processo. Se você tentar arrancar hoje a semente do jeito que ela está, ela não vai te dar frutos. Porque para a semente brotar, ela tem que esperar o tempo determinado, que ela vai criar raízes profundas. E não tem vento, não tem tempestade que arranque aquele que está firmado na presença. Aquele que tem o Senhor como guardador. Aquele que tem o solo fértil dos céus. Aquele que pertence, aquele que há de ser para sempre. Ei, há o tempo em que você vai precisar estar sozinho. Vai haver o tempo em que você vai procurar um abraço e não vai ter. Mas vai ter um tempo que você vai distribuir abraços, que você vai abraçar e ser abraçado. Vai ter um tempo que você vai amar muito, mas vai ter um tempo que você vai se aborrecer. Lembre-se que são os que você mais ama, que mais te aborrece, que mais te entristece com algumas atitudes. E a palavra está nos dizendo que vai haver esse tempo também. Talvez você esteja passando por uma dificuldade no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. Mas a palavra de hoje te trouxe aqui para dizer isso para você. Fique em paz. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo e até a escassez vai chegar. Há um tempo de uma grande colheita, mas há um tempo também em que a gente planta e fica somente aquele rastro ali. Sabe, quando a gente acaba de fazer uma colheita bem grande, fica só aquele rastro vazio. E aí, de repente, você olha para um lado, olha para o outro, não tem nada para colher. E agora? Ei, calma, está plantado. Logo mais vai voltar a dar frutos. Porque nenhuma planta decide que ela vai dar frutos o ano inteiro, porque ela não pode. Aquele que nos criou, que nos gerou, disse há um tempo determinado para todas as coisas. E ele mesmo disse, ei, fique em paz, porque também haverá tempos de guerra. Talvez você esteja vivendo numa guerra hoje que você está se perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque eu estou no meio dessa zona. O que está acontecendo? Me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu fiz algo contra o Senhor. Estou aqui para confessar o meu pecado, mesmo não sabendo o que eu fiz para estar vivendo nesse meio. Aí o Senhor olha para você e diz, ei, há tempo para tudo, você está no mundo. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. O único lugar que ele mesmo disse, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá fome. É na nova terra e no novo céus. Mas esse ainda não chegou o tempo de estarmos nele. Jesus sabe a hora que vai vir, porque Ele é o próprio Deus. Ele disse, eu não sei, somente o Pai, mas Ele estava ali dizendo isso no momento em que Ele estava na vida humana. Mas é claro que no ser potencial de Deus, Ele vem na hora exata, no tempo certo e determinado. Imagina se Jesus lhe desse uma data naquele tempo para aquele povo. Olha, eu vou voltar daqui a 3 mil milhões de anos, a 3 mil, a milhões, não sei quanto tempo. Imagina, as pessoas iam ficar sem esperança. Ah, mas eu não vou estar vivo até lá, o que vai adiantar? Mas ele disse, eu vou voltar, mas ele não nos deu uma data. Talvez a gente não vá contemplar em vida Jesus descendo sobre as nuvens, mas na morte a gente precisa estar pronto e preparado para esse tempo. Então é aqui agora que eu e você temos que buscar em fé a presença do Pai. Aqui nesse tempo agora, nesse momento que eu e você precisamos nos firmar no amor de Cristo. Entender que Ele é Deus, que Ele é Pai. E que assim como o Pai uma hora está abraçando, está amando, está enchendo o filho de beijo, de mimos e dando um monte de presente. Daqui a pouco ele está com o chinelo na mão. Vem aqui, seu moleque, que eu quero te quebrar. Venha, que eu quero arrebentar a sua cara. Seu moleque. Ah, quantas vezes a gente não já ouviu isso? Ah, então se você é Nutella, você não é raiz, não. Não. Gente, é verdade. Há um tempo para todas as coisas. E o próprio Pai, que nos ama tanto, disse, vai haver o tempo. E que você vai querer um abraço e não vai ter.
Mas não se esqueça, eu estou aqui em todo o tempo. Por isso que Ele é consolador, por isso que Ele é Pai provedor, por isso que Ele é amor, porque quando nós procurarmos neste mundo e não encontrarmos nele, nós encontraremos. Amém? Se tem algo que nunca vai nos faltar neste mundo, é Ele. Então busque nele o que você precisa. Amém? Você não veio aqui à toa. Se você está vivendo o que está vivendo, é porque a fase que você precisa passar não é para morrer nela. Não é para sentar, chorar e esperar chegar o tempo final ou tentar tirar a própria vida. Não. Deus está dizendo hoje para você, resista. Resista, porque se você olhar bem lá para o alvo, você vai entender que há um tempo novo chegando. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje. Há um tempo novo chegando. Eu não sei que tempo é esse. Talvez hoje você esteja na estação da grande colheita. Talvez você esteja hoje na estação da grande alegria, do amor reinando. E aí você vai olhar para mim, não, missionário, você está profetizando que vai chegar escassez na minha vida, que vai chegar... Não, eu estou dizendo que você é forte e corajoso para enfrentar tudo que tiver que vir. E quando chegar esse momento, você vai se lembrar, olha, eu ouvi que Deus falou através da missionária Jéssica que haveria um tempo que eu iria passar por algo, mas Ele estaria em todo o tempo junto comigo. Então eu vou resistir, porque se eu olhar lá na frente, há uma grande colheita chegando também. Então eu quero que você junto comigo entre em fé nesse momento. Pai, eu apresento cada pessoa aqui. Eu não sei as estações que elas estão vivendo nesse dia, mas o Senhor que é Deus provedor sabe. O Senhor é Deus que criou todas as coisas, que gerou cada um de nós, sabe exatamente a fase que cada um aqui está vivendo. Então eu quero colocar em Tuas mãos os nossos corações, para que o Senhor nos prepare, nos sustente, nos dê graça, para que a gente não desista, Senhor, para que a gente não desanime, para que a gente não se abata e não caia na cilada de que o Senhor não nos ama, de que o Senhor nos abandonou. Ao contrário disso, que a gente se lembre desta palavra e diga, o Senhor está comigo, e Ele me disse, Ele me avisou que passariam por fases, mas que todas elas têm um tempo determinado para começar e para acabar. Então declare aí essa fase que você está vivendo, se ela é uma fase ruim, Senhor, hoje eu creio que chega ao fim essa fase ruim na minha vida. Eu creio que há um tempo novo chegando. Para você que está vivendo uma fase maravilhosa, determine, Senhor, que essa fase perdure, Senhor. Perdure por muito tempo. E no dia que tiver que viver, Pai, o deserto, que o Senhor esteja comigo e eu não esqueça que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, de toda a justiça que vem dos céus. Que você se firme nisso, que você dê um sorriso aí agora e diga que bom que eu estava aqui. Se você quer que Deus continue ainda mais poderosamente te abençoando, espalhe a palavra dele. Conte para alguém sobre isso. Fale para alguém. Se você não quiser compartilhar esse livro, vá você mesmo até essa pessoa. Faça essa leitura. Fale para ela aquilo que o Espírito falou para você. E continue seu devocional aí. Amém? Continue 1, 2, 3 horas, o tempo que for preciso, para que você saia daí fortalecido. Esse é o devocional com o Senhor, o seu tempo com Ele. Separe esse tempo precioso para Ele. Não se esqueça que você vem dEle. E eu creio que você quer voltar para Ele. Amém? Então fique em paz. Fique com a paz que excede todo o entendimento. Que Ele te abençoe e te guarde. E que faça resplandecer a glória dEle sobre você. Amém? Te espero aqui amanhã. Não se esqueça, nós temos um compromisso marcado. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.